Primeiro módulo, preparação para a chegada do bebê, aula 1. A gente vai falar nessa aula 1 sobre a preparação psicológica e emocional para a chegada do bebê. Eu já coloco inicialmente aí essas duas fotos. Por quê? Porque essas são as duas fases iniciais. Sim, são as duas fases iniciais. E mesmo sendo uma gravidez planejada ou uma que veio de surpresa, o impacto de surpresa é o mesmo, de preocupação, da responsabilidade. A gente assusta ali no início, mas depois, durante os 9 meses, a gente vai se acostumando com a ideia. E essas duas fases é universal, é comum a gente ter esse sentimento. Mas aqui eu não estou dizendo que você deva continuar preocupado ao longo dos 9 meses. Não, eu não estou falando isso. Mas é preciso que você tenha ciência que essa preocupação que a gente tem com os bens materiais, que a gente vai pensar nisso. Eu tenho que comprar cama, tenho que comprar um enxoval, tenho que pintar o quarto desse jeito, tenho que arrumar um espaço aqui em casa para esse quarto. E aí a gente vai pensando nisso, mas a gente esquece de pensar no principal, que é a preparação psicológica e emocional. É o que eu digo, quando você se torna pai, quando você se torna mãe, é a maior transformação que você vai passar na sua vida. A maior transformação. E quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você vai ver que você vai precisar reorganizar a sua identidade. Tudo que você foi desde o seu nascimento até agora, essa identidade que você construiu, que você tem, ela vai precisar ser reorganizada. E mesmo que você negue a ideia de que precisa reorganizar a sua identidade, não tem jeito. Isso vai ser uma coisa que é uma consequência automática desse processo. E mesmo que você demore para perceber, você vai ver que quando o seu filho nasce, uma nova versão de você também nasce junto com ele. No início você pode até bater o pé e falar que não vai abandonar quem você era por causa de uma criança, que isso não é necessário, que eu posso conciliar a pessoa que eu era antes do meu filho e a pessoa que eu vou me tornar agora, sem perder a responsabilidade que eu terei no meu novo papel parental. Você pode até bater o pé no início, mas você vai perceber que não tem como fugir. Vai precisar ser organizado uma identidade que vai alterar todas as outras que você tem. E por que eu falo identidade? Às vezes tem uma confusão aí. Quando eu falo de mudança de identidade, muitas vezes as pessoas confundem com mudança de personalidade, mudança de caráter, mudança de princípios morais, éticos. Não tem nada a ver. É porque o que acontece? Nós, desde que nascemos, a gente passa a aprender a exercer papéis. Quando eu estou dentro da igreja, eu exerço uma identidade de acordo com o papel ali dentro daquela cerimônia religiosa. Quando eu estou em casa, eu vou agir de um jeito. Quando eu estou na escola, eu vou agir de outro. Quando eu estou junto com os meus amigos, ali eu vou agir de outra maneira. E principalmente depois da vida adulta, por exemplo, você é um profissional médico, você é um profissional da psicologia. Você não vai agir da mesma maneira que você age lá no consultório dentro de casa. Você não vai agir daquela maneira formal sempre. Porque no consultório você precisa passar uma autoridade, precisa demonstrar para os seus pacientes ali uma firmeza nas suas condutas. E em casa, se você agir desse jeito, você vai ser muito chato. E com o passar do tempo você vai até afastar os seus familiares. E da mesma maneira, você não vai agir no consultório da maneira que você age com seus amigos no churrasco. Veja que os seus princípios morais e éticos não mudaram, mas a maneira que você exerce cada papel, a sua identidade em cada papel muda. E quando você se torna pai, quando você se torna mãe, esse papel, essa identidade, essa versão nova sua que vai nascer junto com a criança, porque por mais que você bata o pé, essa versão nova vai nascer.
E essa versão nova, esse papel parental é tão importante, tão significativo na sua vida, que ele vai alterar todas as outras identidades e todas as outras maneiras como você exercia esses outros papéis. E é por isso que essa aula é tão importante, porque ela vai te dar ferramentas para lidar com essas reformulações, reorganizações, porque isso pode, sim, gerar estresse, mesmo que você fale e reconheça isso desde o início, isso vai gerar um certo grau de estresse na sua vida e você precisa ter ciência disso, ter ciência dessas ferramentas para você lidar bem com essa mudança, com esse novo nascimento que você vai ter dentro da sua identidade. Eu mesmo, quando me tornei pai, tinha muito esse pensamento no início, quando eu observava aqueles pais que acabaram de ter filhos e se tornavam aquelas pessoas chatas, que só queria ser o exemplo e não queria mais sair com a galera, fazer o que faziam antes. Eu achava essa mudança muito assim, e aí eu falava, não vou ser desse jeito, não vou ser assim, vou continuar fazendo tudo que eu fazia antes e vou ser o melhor pai que eu puder também. Então eu mergulhava, então levava a minha filha primogênita, eu levava ela para os mergulhos, deixava lá com o pessoal, entrava debaixo da água, fazia meu mergulho, saía, ela estava lá com o pessoal achava legal, levava para minhas lutas, eu fazia algumas modalidades de luta e levava ela também, até para sair à noite eu levava ela para sair à noite, chegava lá o pessoal, nossa, que legal, você é daqueles pais que não tem frescura, isso é muito legal, não sei o quê. E beleza, isso funcionava por um tempo. Mas aí depois você começa a observar o mundo de uma maneira diferente. E essa maneira que você começa a observar o mundo diferente é inevitável. E a gente vai amadurecendo numa velocidade tão grande que quando a gente olha para trás, a gente até se assusta, porque a gente nem se reconhece mais numa velocidade tão grande. Eu, por exemplo, me sentia muito feliz quando eu saía viajando pelo mundo, que eu, como eu disse, eu mergulhava. Então, o que me dava mais o pico de felicidade era viajar aí pelos mares do Caribe, mergulhando nos lugares mais bonitos que tinha. E aí, depois de um tempo, eu passei a ver que eu só ir no parque ali com minha filha, no parque da cidade, alimentar os patinhos, andar de bicicleta junto com ela, isso me dá uma sensação de felicidade, de alegria, de completude, muito maior do que qualquer viagem pôde me dar nesse tempo todo. Para o final de semana valer a pena, eu não precisava mais ir em churrascos, em festa, ir para os restaurantes para sentir que eu diverti. Eu em casa, cozinhando com minha filha, botava ali um espaçozinho, né, que tem umas cadeirinhas que você coloca para a criança ficar ali do seu lado quando você cozinha, ela vai te ajudando. Isso já me dava uma sensação de diversão e de felicidade de uma maneira que eu nunca vi na vida. É lógico que isso exigia esforço, mas incoerentemente as renúncias que eu tinha que fazer para estar ali junto com ela também me davam uma sensação, era como se eu estivesse carregando um troféu por ter feito aquela renúncia para estar ali junto com ela. Isso dava mais valor ainda ao momento. E por mais que você reconheça e tenha consciência desses momentos que são felizes agora para você, não tem jeito. A curva nesse processo de transição de identidade não vai ser só ascendente, vai ter momentos ali de crise também. Eu tive meus momentos de crise, porque não é só felicidade o tempo inteiro, principalmente porque a criança exige muito esforço e dedicação. E aí, às vezes, nesse processo, você fazendo algumas renúncias ali, no momento da curva descendente, da alegria, você pode ter algumas frustrações e começar a se questionar. Porque quando você se torna pai, quando você se torna mãe, a sua identidade muda, como a gente falou, as suas prioridades mudam, a maneira que você se relaciona com o mundo muda, até quando você tem uma gravidez ali, um filho planejado,
O seu relacionamento com a sua esposa vai mudar, ou o relacionamento da esposa com o marido vai mudar. Mesmo assim, vocês planejando tudo vai mudar, e isso vai trazer uma certa crise. Os amigos vão cobrar essa mudança sua, o mundo externo vai ter uma pressão social ali em cima de você. Você agora não tem mais tempo nem para conversar comigo. Antes você, quando precisava conversar, você me ligava, agora você não tem tempo de me atender. Não pode sair com a gente chama para ir, você não pode ir em lugar nenhum. E não tem jeito, você vai ter que lidar com esse processo, e isso vai te trazer um peso emocional, psicológico ali no início, e esse módulo vai te oferecer ferramentas para você lidar com isso de uma maneira mais tranquila e mais consciente. Eu gosto de iniciar esse tópico com esse vídeo e de contar também o que minha cunhada me falava, porque quando ela estava grávida, ela perguntava para as pessoas como era criar filho, como que era o processo, e ela disse que eu fui o único que fui realmente sincero com ela. As pessoas tendem a falar só das flores, mas nada na vida são só flores. E a gente sabe disso, mas inocentemente, às vezes nesse ponto da maternidade, da paternidade, a gente às vezes acaba acreditando nisso e cria uma expectativa muito fora da realidade. E se a gente for pensar bem, até se você ganhar na loteria com a maneira bem instantânea de ficar muito rico imediatamente, você vai ter que se esforçar para saber onde você vai colocar cada parte do dinheiro. Você vai ter que se orientar para saber onde é mais seguro guardar esse dinheiro, porque você também não quer perder esse dinheiro, você não quer ser roubado. Então tudo exige esforço. E esse vídeo aqui, ele ilustra bem, porque quando a gente olha a família dos outros, principalmente nas redes sociais, a gente acha que é tudo muito bonito, às vezes até convivendo com uma família. Você acha que essa família é perfeita, mas só quando está ali essa família fechada ali nas paredes da própria casa, é que eles sabem realmente como que é a realidade. Porque muitas vezes as pessoas são mais polidas na frente dos outros, mas quando estão só eles ali, só eles sabem como que é na realidade. E esse vídeo ilustra bem, porque muita gente não conhece, quando a gente fala família margarina, né? Que antigamente tinha aqueles comerciais de margarina que mostravam as famílias perfeitas, tomando aquele café da manhã, todo mundo sorrindo, aquela mesa posta, bonita. Mas se a gente imaginar um pouquinho, se essa família está com essa mesa posta desse jeito, é porque alguém acordou cedo e foi comprar o pão. Alguém acordou cedo e cortou e descascou as frutas para colocá-las dispostas bonitas daquele jeito. Alguém teve que preparar o suco. Não apareceu do nada. Então não tem como a gente olhar para essas situações e achar que vai ser só tudo lindo. Não. O esforço também faz parte do processo. Então dá uma olhadinha no vídeo. Como logo pra vocês não se atrasarem pra escola. Amor, vem passa a margarina, por favor. Claro, querido. Obrigado. Por que a margarina tá dura, amor? Porque eu coloco na geladeira pra não estragar, Márcio. Entendi. E como é que eu vou passar essa porra dura desse jeito assim no pão? É com maçarico? Como é que vai ser que eu vou passar isso aqui? Eu posso esquentar pra você, querido. Não, foda-se, né? Pra que esquentar, não é mesmo? Pra que a margarina que eu compro com o meu dinheiro vai ficar do jeito que eu quero na minha casa, não é? Desculpa. Não, desculpa não. Porque toda vez é desculpa, eu não aguento mais ouvir. Para de brigar! Tu tá chorando, porra! Para de chorar! O vídeo tem algumas coisas muito pesadas, mas algumas falas pesadas, mas ele é bom para ilustrar, porque na verdade a gente nunca sabe de fato como é que está funcionando a dinâmica das famílias dentro de casa. Ninguém vai tratar o seu familiar dessa maneira na frente de uma visita, não vai tratar o familiar dessa maneira na frente dos vizinhos, na frente do outro. Mas é isso que eu falo, a família perfeita não existe e a gente não pode se orientar com essa expectativa, porque a gente floreia muito esse assunto da paternidade e maternidade, achando que a nossa família vai ser toda perfeitinha. E não vai ser, mas a gente pode construir sim um lar
que realmente tem uma dinâmica que funcione bem. Se a gente prestar atenção nesses padrões comportamentais nossos. Eu sou mais paciente aqui quando estou na frente dos outros, sou mais paciente aqui com o meu vizinho, mas quando chego em casa eu fico muito nervoso e impaciente, porque toda a energia que eu tinha para ser uma pessoa mais polida, eu a usei com o meu vizinho, mas eu não vou usar dentro da minha família, né? Principalmente que a gente falando desses papéis da identidade, como a gente falou antes, a gente gasta energia. Eu estou no trabalho, para eu ser mais formal no trabalho, eu gasto uma energia para ser mais polido, para ser mais formal, para repetir mais vezes com o paciente. E em casa, com o meu filho, eu não vou gastar essa energia para repetir mais vezes de maneira polida. Eu já vou, eu não aguento mais isso, eu falei, entendeu? E, na verdade, a gente tem que usar essa energia em casa sim também. Então, muitas vezes, muitas frustrações a gente tem por causa desse sentimento irreal e dessa ilusão, essa expectativa que a gente cria, porque bebê não está sorridente o tempo inteiro. Muitas vezes o bebê passa a maior parte do tempo chorando, como minha filha mesmo. Ela, nos primeiros 8 meses, ela chorou sem parar o tempo inteiro. Tem uns momentos de vídeos, momentos de foto lá que ela tá linda, sorridente, sei o quê, parece que foi só flores. Não, eu levava ela no médico sempre. Doutor, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque essa menina só chora 24 horas, ela não dorme, só chora. Aí o médico tá dentro do peso, tá crescendo normal, tá dentro da curva de crescimento, tá dentro da curva de peso, fazia exame, não tinha problema nenhum, é isso mesmo, tem que aguentar. E aí foi, mas a gente vê, quando eu vou mostrar as fotos, da parte sorrindo, as filmagens, eu vou fazer filmagem dela chorando o tempo inteiro? Eu não vou. Então, muitas vezes as pessoas criam essa expectativa irreal e isso traz muita frustração. E até pegando esse exemplo do comercial de margarina, às vezes em casa a gente cria esses momentos. A gente faz aquele alimento bem bonito para os nossos filhos, faz aquele prato, prepara aquela mesa, e o filho, no impulso, na impulsividade de beber, ele joga o prato no chão, fala que não quer comer. E aí o que você vai fazer? Você vai se irritar? Você vai estourar e vai piorar mais ainda aquele momento? Então, assim, a gente precisa trazer essas reflexões para a mente, porque a gente pode piorar mais ainda a situação se a gente não prever que isso pode acontecer. Se a gente não prever que isso é fisiológico no bebê, esse tipo de comportamento. Se a gente prever que a amamentação vai ser perfeitinha. Não, muita gente tem problema para amamentar o bebê. Muita gente tem problema. Às vezes, quando fala com a pessoa, é só do sono. Você não vai dormir, não vai dormir. Mas tem muita coisa nisso aí. Então a gente precisa estar ali com essas informações mais reais para a gente reparar muito dessa expectativa que a gente vai criando e trazer mais para a realidade. Então o que a gente pode fazer para diminuir essa discrepância que tem entre o esperado e o que realmente a gente vive, né? A gente pode lidar com essas situações buscando mais informações realistas, como pessoas que dizem de fato o que acontece. E aí a gente tem que pedir para as pessoas com quem a gente conversa para serem honestas de verdade. É como a gente ir naqueles comentários. Eu vou para um hotel, vou olhar os comentários aqui, se é tudo bom. Não, você não pode ir só nos comentários que estão lá falando bem. Você tem que ir nos comentários que estão falando mal também, para saber os pontos reais. Porque a pessoa que falar só do que agrada e esconder o que desagrada, aí você vai ter uma visão errada do processo. Por exemplo, tem uma coisa que é muito comum, um sentimento que é muito comum, que são sentimentos ambivalentes, que é o quê? Você ama o seu filho e ao mesmo tempo você se sente sobrecarregado por ter que ficar cuidando dele, você sente frustração nisso. E isso a gente tem que entender que é normal. Então, se você sabe que isso é normal, você vai... Não é que eu estou com raiva do meu filho, é porque esse sentimento de frustração, cansaço, de sobrecarga é normal também, por mais que eu ame meu filho. A gente tem que ficar de olho em outras coisas também, quando a gente trazer para a expectativa real, é a gente entender que isso é um processo.
A gente vai sendo conduzido por esse processo, lidando com esses sentimentos de altos e baixos, e aí a gente vai se tornando, vamos dizer assim, mais preparados para lidar com todas essas situações, vai conseguindo andar nesse solo irregular de uma maneira mais estável. Então, se a gente trouxer esses pensamentos para a realidade, sermos honestos realmente com tudo isso que acontece e saber que isso não é deixar de amar o filho, a gente vai conseguir já dar um passo inicial bom nesse processo mental, psicológico e emocional. E repetindo, tome cuidado com as redes sociais, porque como o exemplo da minha filha que eu falei, a gente tende a postar só os momentos bons. Muita gente não sabe do que eu passei com ela durante esses 8 meses que ela chorava o tempo inteiro. Então, a gente precisa de ter esses filtros para lidar mais com a realidade. Outra coisa que a gente precisa ter em mente são os medos. O medo é uma coisa muito comum no processo de paternidade e maternidade, principalmente para os pais de primeira viagem, porque é uma resposta natural a grandes mudanças. Toda mudança que a gente tem na vida, a gente vai ter o medo como uma resposta, só que o medo é o pensamento de acontecer algo negativo no futuro, porque se eu tivesse esperando algo positivo, eu não iria ter medo. Só que esse medo, se a gente prestar atenção, na maioria das vezes esse medo é uma coisa irreal, geralmente ele não se realiza. Então muitas vezes, por isso que muitas vezes a gente fala, né, você está preocupando sua mente à toa, porque às vezes a gente está gastando energia com uma coisa que nunca vai acontecer. E você que está fazendo esse curso vai ter menos chance ainda de ter coisas negativas acontecendo, porque você já vai estar mais preparado para essas situações. E o medo número 1 é o medo de não saber cuidar adequadamente do bebê. Os estudiosos falam que esse medo é universal. E por que ele é universal entre os pais? Porque geralmente está relacionado à experiência, principalmente os pais de primeira viagem. Por quê? Porque eu não tenho experiência em lidar. Será que eu vou dar banho direito? Será que eu vou saber trocar fralda? Será que eu vou afogar o bebê? E muito da indústria pega esse medo dos pais para eu vou vender um kit para não deixar, para proteger aqui, aquele chapéuzinho coloca para proteger o bebê, para não entrar água no ouvido. Muitos medos desses a indústria aproveita para vender as coisas. E se você praticar um pouquinho, você vai ver que não precisa ter esse medo todo. E você, mesmo cometendo erros, você não vai trazer risco para o seu bebê. Então aqui, o que a gente pode fazer para lidar com esse medo? A gente pode participar de cursos preparatórios para gestantes e futuros pais, às vezes até a maternidade, que vocês escolheram para ter o bebê, oferece cursos com bonecos para você treinar, trocar fralda, treinar, dar banho. Você pode participar de praticar cuidados básicos com o bebê de amigos ou familiares. Isso é muito bom, porque é a prática ali com o bebê que se movimenta que realmente vai fazer você perder o receio. Eu indico também que você peça, enquanto está ali na maternidade, antes de ter alta, que o pessoal da enfermagem auxilie você no primeiro banho, auxilie você a trocar fralda, porque você fazendo isso ali sob a supervisão do pessoal da enfermagem, eles já vão alinhar qualquer coisa que você perceber que você está fazendo muito errado. Vão te dizer a maneira mais correta de segurar o bebê, e aí nisso você já vai se sentir muito mais seguro e vai evitar muito desse sentimento de medo. Outra coisa que é importante falar é que o instinto parental geralmente se manifesta naturalmente quando o bebê nasce. Isso aí a gente observa com os animais. Às vezes você tem um cachorro, o cachorro é todo bagunçado. Quando esse cachorro engravida, quando essa cachorra, né, engravida e tem os filhotinhos, você vê que o instinto materno toma conta daquele animalzinho, e da mesma maneira é com a gente. Só que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas a mais hoje em dia, porque muitos estímulos do mundo moderno têm influenciado no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas se a gente for perceber na prática do cuidado, esse instinto de cuidar,
ele vai naturalmente surgir a partir do momento que você botar a mão para cuidar do bebê. Às vezes você fica com receio de longe, olha pro bebê e eu não quero pegar, eu não sei se eu vou dar conta. Não, você vai lá e pega e começa a fazer, o processo natural, instintivo já vai te embalar e você vai conseguir fazer aquilo. E outra coisa, a gente lembrar que cuidar do bebê é um processo e que erros também faz parte desse processo, principalmente quando se relaciona a cuidar do bebê em noites que você está muito cansado, que você está ali, às vezes você está bêbado de sono e você começa a fazer as coisas no automático. Nesses momentos a gente precisa ter cuidado porque alguns erros nesses processos pode sim trazer risco para o bebê. Por exemplo, eu vou dormir, eu estou muito cansado, eu vou dormir com o bebezinho pequeno ali perto de mim. Você pode acabar dormindo e deitar em cima do bebê. Eu já atendi casos desse jeito, tragédias dessa maneira. Então você vai se antecipar e então eu não vou ficar com o bebê aqui na cama comigo. Eu vou ter um bercinho aqui do lado, eu amamento, meu marido vai, o pai ou eu mesmo vou e coloco o bebê ali do lado para que não tenha risco de acontecer nenhum incidente. Então a gente sempre pensar que o processo natural vai impulsionar a gente a agir, mas a gente tem que estar à frente dos riscos. A gente não pode ignorar os riscos que podem surgir. Eu lembro de cometer erros, que eu tive uma conversa com minha mãe e com as avós, na verdade, com as duas avós, porque a minha filha estava naquele processo inicial de muito choro e elas queriam lá resolver sozinho, queriam me botar para fora do quartinho para elas resolverem o negócio. E é o que eu falava, gente, eu quero me tornar, especialmente para minha mãe, eu falei, minha mãe, eu quero me tornar um ótimo pai, assim como a senhora foi uma ótima mãe. Mas se a senhora ficar aqui querendo resolver tudo para mim, eu nunca vou me tornar esse pai. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que pegar, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que tentar acalmar o bebê. Eu não posso deixar que a senhora fique tomando frente quando acontecer alguma intercorrência. Eu quero me tornar um excelente pai, mas eu não vou me tornar um excelente pai com os outros fazendo as coisas por mim. Eu tenho que trilhar esse caminho. E aí no início elas ficaram magoadas ali, acharam ruim, mas depois fluiu e eu realmente consegui ser aquilo que eu queria, né, me tornar. O medo 2. O medo 2 são mudanças no relacionamento conjugal. Porque, como eu falei, a relação do casal vai mudar de fato. Porque a chegada do bebê, ele transforma profundamente a dinâmica do casal. Não tem jeito. O cansaço, a responsabilidade, a falta de tempo, porque vocês vão ter que dedicar muito tempo para esse bebê no cuidado. O bebê vai exigir muito de vocês e a forma que vocês vão comunicar, o tempo que vocês vão poder dedicar um ao outro também vai diminuir. E nisso vai causar muitos impactos na vida do casal. E aí vocês precisam estar à frente dessas situações e saber como lidar com os sintomas que vão vir. É como uma doença. Eu tive dengue. Qual que é o sintoma que eu espero? Febre. Lógico, vai ter febre. Se eu não ter febre, tem alguma coisa errada. Então o que eu vou fazer? Já vou ter o antitérmico aqui comigo. Eu cortei, eu vou sentir dor? Vai, se eu não sentir dor tem um problema. Então eu vou arrumar alguma pomadinha anestésica para passar, para segurar a dor, ou eu vou lidar com a dor, vai doer mesmo por um tempo, mas depois vai passar. O importante é a gente ter ciência disso e criar estratégias para melhorar toda vez que for possível, e nesse caso é possível melhorar. E quais são as estratégias? Conversar abertamente sobre as preocupações antes do nascimento, estabelecer acordo sobre divisão de tarefas e responsabilidades, isso é muito importante. Planejar momentos de conexão, mesmo que breves após a chegada do bebê, manter a comunicação aberta sobre os sentimentos e necessidades de cada um, considerar a possibilidade de aconselhamento conjugal
de maneira preventiva. Se vocês verem que vocês estão estressando muito, porque às vezes tem gente que consegue lidar com a falta de sono muito bem, tem gente que não. E aí, se você percebe que você está muito irritado, se o padrão de comunicação está mudando muito, por que você não vai pedir um aconselhamento profissional? Por que você já não pode fazer uma terapia antes? Vai esperar todo o relacionamento desmoronar para depois pedir ajuda? Porque isso precisa ter ciência. Vocês sabem que, estatisticamente, a chegada do bebê traz mais desafios para o casal. Muita gente traz essa ideia, vou ter filho para salvar meu casamento. Pelo contrário, o filho tem que vir no momento que o casal está muito bom, porque quando o filho chegar vai trazer instabilidade para o casal. E se você está vendo que está instável, você tem que procurar ajuda profissional para tentar lidar com isso. Muitos lugares que fazem isso de maneira gratuita são igrejas. Eles fazem aquele processo de acolhimento, de aconselhamento. Tem cursos de casais nas igrejas, cursos de casamento, essas pessoas podem ajudar bastante. E até conversa com os amigos também, sempre com muito cuidado para a pessoa não estar dando pitaco demais e a gente fazer com que o outro, que a gente conta a história, fique a nosso favor contra o marido ou contra a esposa, que isso aí também é muito comum e vai acabar criando mais caos. Então o mais importante é melhorar a comunicação no casal e poder falar abertamente sobre os sentimentos e as necessidades. Então vocês vão ver que lá na parte do exercício eu vou falar, vocês vão ter que sentar um com o outro e vão ter que anotar as coisas que estão gerando frustrações, as coisas que estão gerando insatisfação, porque se não fizer isso, a coisa tende a desgarrar e vai virando uma bola de neve e depois é mais difícil de controlar. Como no incêndio. O incêndio começa pequenininho, eu não ligo. Esse incêndio vai aumentando. Aquele foguinho que era pequenininho, que não incomodava, vira um incêndio gigantesco e depois é difícil de controlar. Então, o melhor é prestar atenção no início. Outra coisa importante, que é o medo na vida profissional e a financeira, porque é mais uma pessoa dentro de casa, exige uma reorganização no que você vai gastar, no que não vai. Você vai começar a comprar muitas coisas que você nem imaginava. Então, se você não está um passo à frente, você pode também se perder nessa parte aí. E nesse caso, a gente não pode falar que a maioria vai sentir medo da parte financeira e de conciliar a parte profissional com a demanda familiar, porque muitas vezes a pessoa não consegue ter a dimensão desse impacto a princípio, principalmente os pais de primeira viagem. Mas é preciso já pensar sobre isso, conversando com algumas pessoas mais experientes, porque você vai ver, vai se gerar um sentimento de frustração quando você perceber que você não pode estar em casa quanto você queria e tem que estar mais presente no trabalho, principalmente pessoas que têm cargos de direção, de coordenação, que não tem como eles delegarem. Muitas vezes pessoas desse jeito, inclusive até mulheres, não podem ficar em casa amamentando o bebê. Por quê? Porque ela é insubstituível naquela função que ela faz na empresa. E aí isso tem que estar muito bem alinhado na sua cabeça, porque isso pode gerar um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa pode atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Por quê? Porque com o sentimento de culpa, você tende a mimar mais a criança para tentar compensar a sua ausência. Você tende também a ser mais permissivo. Você tende a comprar mais presentes, tudo isso para compensar o seu sentimento de culpa. E isso não vai resolver a sua situação, porque isso não vai trazer o tempo que você não está ao lado do seu filho e vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Mas se você tiver a consciência, opa, eu estou me dedicando ao meu filho também, só que de uma maneira que não vou estar ali presente em quantidade na vida dele, porque eu estou trabalhando, construindo a base financeira para a gente conseguir evoluir e ter direito a uma vida melhor. Mas se você consegue
resolver isso com o cônjuge, como no caso aí eu citei o exemplo da mulher, estando num cargo de coordenação, de direção, e aí se ela conversa com o marido, você vai estar então mais presente com um tempo de quantidade, um tempo de quantidade na vida dos nossos filhos. E eu vou ter um tempo de qualidade presente ali quando der. Então você leva esse pensamento de uma maneira sem culpa, isso não vai ser uma questão que a criança nem vai preocupar e nem vai perceber. E isso é vice-versa. O que a gente não pode é pensar assim que eu vou conseguir estar totalmente dedicado à minha vida profissional e dedicado totalmente à minha vida familiar. É muito difícil você conciliar os dois. É muito difícil você conciliar. Então você tem que ter ali um jogo de cintura para saber lidar com esse padrão que vai vir. E aí com o diálogo com o parceiro, com a parceira, vocês podem definir quem é que vai ter mais tempo presente de quantidade, quem é que vai ter mais tempo presente de qualidade. Porque quem fica também com o tempo presente em quantidade, como tem que ficar ali no processo de educar, no processo de trabalhar, cuidar disso, trocar fralda, aquilo outro, geralmente a pessoa não consegue trabalhar muito a qualidade. Por isso que eu falo, pessoas que têm condições de pagar babá para fazer o trabalho duro, é muito bom, porque você melhora o tempo de qualidade e aumenta esse tempo de qualidade ao longo das 24 horas. Mas essa questão do trabalho é uma coisa importante a ser pensada, porque pode gerar esse sentimento de culpa quando você voltar a trabalhar, e também porque pode acontecer também de você escolher estar mais presente à família e esquecer, né? Eu não consigo me dedicar igual eu dedicava no trabalho, então não vou ficar nesse cargo de coordenação ou não vou esperar ser o coordenador ou o diretor dessa empresa. Mas aí você vai saber que você vai ter um tempo, que a infância tem data para acabar. Você vai ficar aquele tempo ali, você pode ir se aprimorando para sua carreira e conseguir chegar nesse lugar onde você quer alcançar depois. E nessa parte também de conciliar trabalho e família, você precisa se orientar e ver com a sua empresa, principalmente quanto ao planejamento da licença maternidade e paternidade, porque principalmente a paternidade, hoje em dia a licença paternidade tem mudado bastante. Algumas empresas liberam período estendido, outras empresas liberam só o período normal, e você precisa se orientar disso antes, porque senão você nem vai ficar sabendo. Licença maternidade, algumas empresas também liberam a licença maternidade estendida, algumas empresas liberam, depois que a mulher volta da licença maternidade, libera a mulher para chegar 1 hora atrasada para amamentar e sair 1 hora mais cedo por causa da amamentação. E você precisa verificar, porque isso varia de empresa para empresa, de cidade para cidade, de estado para estado, e você precisa verificar isso no seu local de serviço. Outra coisa é elaborar um plano familiar dos orçamentos, porque ninguém imagina. Muita gente consegue controlar, mas a maioria da nossa população brasileira não faz um controle de gastos eficaz. E quando chega uma criança, você não pode ser pego de surpresa, porque você tem uma demanda ali com um ser pequeno que não tem como deixar para depois algumas coisas. E você não pode também se perder para não virar uma situação financeira que você não consiga retornar a uma situação tranquila novamente. Então você precisa fazer isso. Eu vou até indicar aqui também um livro de uma das tarefas, em uma das aulas eu vou indicar um livro que vocês precisam ler, que ele justamente fala do controle financeiro, porque quando uma criança chega, reformula tudo isso. E muitas vezes a gente não tem noção da dimensão que esse impacto vai ter. E outro medo que é comum é o medo de repetir padrões negativos que você viveu lá na sua criação no passado.
E também tem o medo de que você não seja capaz de dar ao seu filho experiências boas que você tenha vivido lá atrás. Eu, particularmente, eu acho que esse medo não é uma coisa negativa, que a gente não tem que lutar contra ele, porque, na verdade, isso traz consciência a gente sobre as nossas ações. E se eu tenho consciência sobre isso, eu presto mais atenção no comportamento e nas coisas que eu ofereço aos meus filhos. Por exemplo, a psicologia já mostrou que é normal que o ser humano reproduza e repita os padrões ruins que ele viveu lá na infância. Porque na infância, como que é a mente da criança? A mente da criança absorve tudo, e é por isso que a criança aprende tudo tão rápido. Ela absorve tudo que vê, até as coisas negativas, e isso inconscientemente, porque quando a pessoa cresce, ele nem lembra o que viveu na infância, mas quando ele vai fazer terapia, quando tem algum grande problema, ele vai lembrar das coisas lá atrás, da onde surgiu isso. E isso é comum. Às vezes a pessoa até casa mais cedo, arruma trabalho mais cedo para sair de casa, porque eu odeio esse comportamento dos meus pais e não aguento viver nessa casa e sair de casa. E aí o tempo vai passando, essa pessoa casa, começa a viver a vida, e ele começa a enfrentar, ou ela começa a enfrentar os desafios, os problemas da vida adulta, problemas no relacionamento, problemas com o filho, problemas no trabalho, e com esse estresse, inconscientemente, quando a pessoa percebe, já está repetindo ali com os filhos a mesma coisa que ele odiava que os pais faziam com ele. E isso é um padrão inconsciente, e geralmente tende a acontecer por volta dos 30, 40 anos. Então, se você já tiver consciência que esse padrão é normal, você já consegue evitar mais que isso aconteça em sua vida. Você já consegue criar estratégias para melhorar isso na sua vida. Por exemplo, eu trouxe muito um pensamento que eu amo meu pai hoje. E eu não estou falando mal, e eu sei muito bem o que levou ele a fazer isso. Então eu honro os meus pais, eu sei muito bem por que ele agia daquela maneira, e eu entendo, e hoje a gente é um amor danado. Eu falo, eu te amo para ele o tempo inteiro, ele fala para mim isso também, mas durante a minha adolescência eu tive minha fase de revolta, porque eu não concordava de apanhar, e ele gostava de bater para educar. E isso me gerou um sentimento de frustração, de revolta, de injustiça. E isso eu trouxe para mim. Eu nunca vou bater nos meus filhos. Independente de qualquer condição, eu não acho justo bater numa criança para educar, porque se eu tiver que bater em alguém, eu vou bater em um adulto que tem consciência dos seus atos e está fazendo coisa errada e está me impactando. Mas eu também não vou bater no adulto, porque está errado. Mas se eu não vou bater no outro adulto, que eu sei que está errado, eu não vou bater na minha criança, porque eu sei que fisiologicamente ela ainda está aprendendo, ela está desenvolvendo o cérebro para controlar os impulsos. Enfim, eu tenho esse pensamento, e eu sei que uma das coisas que faz com que eu bata o pé, que eu nunca, em hipótese nenhuma, eu nunca vou voltar atrás, esse é meu lema, é por eu ter apanhado. Mas, por exemplo, meu irmão viveu a mesma coisa, e ele de vez em quando bate nos filhos dele. E eu, às vezes, falo com ele, que isso, você não pode fazer isso. A gente viveu essa mesma coisa, como é que você está reproduzindo? E ele, às vezes, ele fala, nossa, quando eu vejo, eu já bati. É uma coisa inconsciente, fica ali impregnado na gente. Então a gente precisa ter ciência disso para frear na hora do impulso, porque ao contrário da criança, a gente tem um cérebro desenvolvido e pode controlar o nosso comportamento depois dos sentimentos. A gente pode até falar assim, eu não consigo frear o sentimento de raiva que vem. Sim, beleza, não consegue. Mas você consegue frear o seu comportamento depois dessa sensação, desse sentimento que você tem. E para isso são com as outras coisas que a gente viveu na infância. Cada família vive uma coisa negativa, isso é comum. Os pais erram, é comum. Mas se a gente trouxer para a consciência, a gente pode evitar de errar nos mesmos erros que os nossos pais erraram. E aí, o que é que tem que fazer para trabalhar esse medo? A gente pode refletir conscientemente sobre a própria infância e identificar o que você deseja repetir e o que você prefere fazer diferente, como esse exemplo que eu citei.
buscar informações sobre abordagens modernas de criação de filhos. Uma coisa que eu acho sensacional com a internet que a gente tem hoje é que a gente tem capacidade de aprender coisas que estudiosos cientistas passaram a vida inteira estudando, dedicaram toda a sua vida estudando, e antes a gente não tinha acesso, ficava naqueles livros mais específicos para os profissionais. Mas agora a gente tem acesso através de vídeos, que é até mais fácil, não precisa ficar lendo livros e livros para aprender, está aqui na palma da mão. E a gente tem acesso a essas informações e pode só colocar em prática, e isso vai mudar a vida dos nossos filhos. Por exemplo, nesse caso aqui, escolher escolher abordagens modernas. Não é nem abordagens modernas, é você ter ciência que existe, por exemplo, vários tipos de parentalidade. Existe um tipo de parentalidade mais autoritário, existe um tipo de parentalidade mais permissivo, existe um tipo de parentalidade autoritativo, e se você tiver consciência desses estilos de parentalidade, que um deles você vai desenvolver ou vai desenvolver mais de um tipo no seu estilo de parentalidade. E os estudos já mostram qual que é o ponto positivo de cada um desses estilos, qual que é o ponto negativo. Tem estilo de parentalidade, só tem pontos negativos, que só causa no futuro problemas de depressão, problemas de ansiedade, medos exacerbados. E por que você vai desenvolver essas metodologias no seu estilo de parentalidade? Você tem que evitar. Eu mesmo não coloquei aqui, mas tem no meu canal vídeos no YouTube que falam dos estilos de parentalidade. É importante você ver isso e saber dos pontos negativos que tem inserido em cada um desses estilos. E você pode, dessa maneira, ter ferramentas para equilibrar melhor suas ações, para que tenha como consequência o comportamento esperado por seu filho. Outra coisa é considerar fazer terapia. Por quê? Porque quando você faz terapia, você resolve questões questões lá do passado que você nem tinha consciência. Então, é muito importante você quebrar o padrão, quebrar ciclos negativos ruins que são familiares. Por exemplo, tem ciclos familiares que você vê que aconteceu com seus avós, aconteceu com seus pais, está acontecendo com você, e você não pode deixar isso passar para o seu filho para ir para a próxima geração e para a próxima geração. Não, você tem consciência agora, você está buscando informações, você pode eliminar esses ciclos ruins na sua geração para que seus filhos não tenham que carregar esse fardo. E outra coisa é lembrar que se a gente já trazer para a consciência esses padrões negativos, já é um grande passo para a gente não repetir. Então, nesse ponto, eu convido a vocês buscarem mais informações aí sobre estilos de parentalidade e trazer para a consciência coisas negativas que vocês viviam nas suas infâncias, para que vocês possam fazer com que esses ciclos ruins finalizem em você e não passem para os seus filhos. E aqui a gente vai voltar a falar sobre a nova identidade. A adaptação a essa nova identidade. Porque, como eu falei, a gente está acostumado com o nosso papel, com a nossa identidade de filhos, com o nosso papel, com a nossa identidade da profissão que você exerce, com a nossa identidade, com o nosso papel de amigo. Mas agora a gente vai ter um novo papel que vai reorganizar toda a sua identidade em todos os setores onde você estiver, que é a paternidade. E a gente precisa entender que tudo isso é fruto de um processo. Essa construção dessa identidade parental não é de imediata. Ela não nasce de maneira instantânea junto com o bebê. Você pode até falar assim que algumas pessoas que conseguem levar essa identidade de uma maneira mais acelerada, que já estavam programando ter filhos, que já estavam estudando essas coisas, eles conseguem acelerar esse processo. Mas tem algumas pessoas que esse processo é mais lento, que a pessoa, vamos dizer assim, vai espernear mais para sentir essas mudanças desse novo nascimento que ele tem em vida. É aquela famosa frase, nasceu um bebê, nasce uma nova pessoa, que vai ser você. Então, nesse processo parental, o que a gente precisa ter ciência que ele envolve? Ele envolve principalmente a internalização do papel de pai e de mãe. Ele envolve desenvolvimento de um sentimento e competência parental. Então, esse sentimento de competência
parental, a gente precisa adquirir ele no lidar com a criança. E agir. Por isso que eu sempre convido, principalmente os pais, você tem que ir lá e colocar a mão, você tem que trabalhar, você não pode querer fazer isso, deixar só que a mãe conduza o negócio. Não, você não está lá só para brincar e distrair a criança. Você está lá para trabalhar. Não é que você vai ajudar a mulher, porque isso também não existe. Eu vou ajudar a minha esposa ali trocar a fralda do bebê. Eu vou dar uma força para minha mulher. Dá uma força, meu amigo, você é o pai, você é genitor da criança, 50%, 50%, o trabalho é igual, você não ajuda ninguém, é responsabilidade sua. E outra coisa que envolve esse processo aqui é a integração da parentalidade com os outros aspectos da identidade, porque a gente sabe que a identidade da parentalidade vai reformulando, reorganizando os outros papéis na sociedade que a gente carregava já desde o início. Ou seja, você deixou de ser filho e agora você é pai. Agora você deixou de ser filha e agora você é mãe. E a adaptação às mudanças nas relações sociais familiares, porque tudo isso vai ser rearranjado. E uma fase nesse processo parental que ninguém te fala, nesse processo de criação da identidade parental, você vai ver uma fase que se chama luto pela vida anterior. Sim, luto pela vida anterior, porque você vai ver que a sua vida que você vivia antes não vai ser mais a mesma. Ela vai ter uma guinada muito grande e a sua liberdade vai mudar, a sua espontaneidade vai mudar. Os padrões como você agia no seu serviço, no seu trabalho vai mudar. A maneira como você se relaciona com seu pai, com sua mãe, a maneira que você via os erros do seu pai e sua mãe vai mudar. E até para aqueles casais mais bem preparados, até a maneira deles se relacionarem um com o outro também vai mudar. E a gente precisa estar preparado para isso. E não é que você vai ver esse luto como uma coisa negativa, ou você trazer um sentimento negativo pro bebê que tá chegando. Esse bebê tá mudando minha vida e eu tô com luto porque tô vivendo essa fase de luto, de frustração, porque minha vida já não é... Não é isso. Mas é você reconhecer que essa fase demonstra que você deixou de ser uma pessoa e está se transformando em outra. Tem perdas de um lado, de coisas que você vivia no passado e que você estava acostumado a viver aquilo. E quando você deixa de viver porque a sua liberdade, sua espontaneidade, a sua cabeça mudou um pouco as prioridades, e aí você não vai perceber de imediato os ganhos. Você vai perceber esses ganhos que vêm também se transformando em pai, se transformando em mãe, com o passar do tempo, com o processo. Então, às vezes, aqui no início, aqui, você vê de uma maneira, sente um impacto pesado e pode ver como uma maneira negativa, até chegar e você ter capacidade de reconhecer esses ganhos. Eu gosto também de citar o exemplo de novo, como eu disse para minha cunhada, eu falei, Graciele, deixa eu te falar a verdade, para ver se você entende. A sua vida acabou. A vida que você vivia antes do bebê era uma. Então, Graciele antes do Francisco, Graciele depois do Francisco. Não é uma coisa imediata, mas você vai ver que nesse processo aí você vai ter um pouquinho de frustração, mas é a melhor coisa que você vai poder sentir na sua vida. E é difícil de explicar como vai ser isso, porque é o pensamento que eu tenho assim, é como você explicar para uma criança que fala assim, olha, naquele filme ali a pessoa está apaixonada pela outra, o que sente quando está apaixonado? Não tem como você explicar para a criança isso, porque depende dos hormônios, depende das consequências que os hormônios causam no organismo, a sensação de excitação, a sensação de atração, aquela sensação estranha que sente na barriga, o coração acelerado. Só quando a criança ativar os hormônios, entrar na puberdade e viver isso, é que ela vai entender. Não tem como explicar, nem a melhor explicação é capaz de demonstrar isso para a criança que ainda não virou adolescente. É a mesma coisa, você ainda está na transição virando para o lado parental, você está nascendo de novo e você está no processo e você vai perceber esses ganhos com certeza.
E nesse processo de conciliar o seu novo eu parental com as suas outras identidades que você já tinha desde o início, você pode fazer isso de uma maneira racional. Porque ninguém está falando aqui que você tem que deixar de ser tudo que você era antes. Ninguém está falando que você tem que deixar de gostar das coisas que você gostava antes. Mas a maneira de você olhar e se relacionar com essas coisas vai sofrer alterações, e você também pode inserir os seus filhos nessas atividades, ou então, se você não consegue inserir, você pode continuar vivendo isso se você conseguir estabelecer uma comunicação ideal com seu cônjuge. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de ir para academia. Então, no início, eu não tinha capacidade, não tinha condições de levar meus filhos bebês para academia. Então, o que eu fazia? Estabelecia horários. Então, eu vou na academia nesse horário, você pode ficar olhando o bebê, aí depois eu volto e você vai, beleza? Beleza, show de bola. Os dois conseguem fazer as atividades dessa maneira, se não tem rede de apoio. O que não pode é acontecer assim, principalmente porque a sobrecarga cai em cima da mãe. Eu vou ali na academia, o pai vai à academia. Aí na hora que a mãe vai, a mãe tem que deixar um mundo velho de coisa pronto, porque parece que o pai não consegue arrumar nada. E aí a mãe ainda tem que conciliar, acabei de trocar a fralda do bebê, então provavelmente ele vai trocar a fralda só daqui 1h30, 2 horas, então esse tempo vai ser de eu malhar, quando eu voltar vai estar tudo, como se o cara não tivesse capacidade de fazer nada. E às vezes a mulher sai, o bebê chora durante 10 segundos, e já lei, você vai ter que largar seu treino aí e voltar, porque o bebê tá chorando. Aí não dá, aí não é justo, é como eu falei, os dois têm a mesma responsabilidade, você tem que rebolar para você dar conta de lidar com esse processo também. Outra coisa disso é que meus filhos, por exemplo, começaram a crescer, e eu comecei a inserir eles nas atividades que eu gostava, porque toda criança te vê como ídolo. Toda criança biologicamente te vê como autoridade. E se você já traz as crianças para as coisas que você gosta de fazer, elas vão ter mais interesse nisso. E com o passar do tempo, elas vão crescendo, elas vão se tornando parceiro seu naquilo que você gosta. Por exemplo, hoje em dia meus filhos todos treinam comigo, já fazem musculação comigo, ainda são crianças pequenas, mas eles já fazem isso. Eu sempre tinha confusão com o pessoal da academia, porque criança não pode ficar treinando, e eles ficavam lá treinando de graça, porque eles não ficavam lá na salinha aí esperando, eles iam para lá treinar. E aí eu comprei os aparelhos em casa e a gente treina junto. Então, assim, os seus gostos, as coisas que você admira, você pode trazer os seus filhos para ser os seus novos parceiros, entendeu? Junto nessa jornada. Você pode também, por exemplo, gosta de sair, você pode pedir aos avós para ficar com as crianças, para vocês dois, o casal, ter um momento de passear, de ir num show, que é uma coisa que vocês gostam, não precisa largar, nunca mais vou em show, nunca mais... Não. Pode ser mais vezes ao mês, pode ser uma vez a cada 2 meses, sei lá. Mas vocês conseguem estabelecer isso com a organização. Só não pode esquecer quem vocês eram completamente, porque isso vai atrapalhar no seu processo parental. E isso vai gerar uma sobrecarga sobre você. Outro ponto é buscar maneiras de expressar sua individualidade, mesmo após tornar-se pai, mãe, que entra nisso que a gente já falou. Encontrar um equilíbrio entre as necessidades do bebê e as próprias necessidades. Nesse ponto aí é porque, o que acontece? A doação é automática ao bebê, e o bebê não tem limite. Principalmente dependendo de como for o bebê ali nos primeiros meses, ele vai sugar tudo que você tem. E você não pode esquecer de si também. Você tem também que cuidar de si. Como que eu vou cuidar bem do bebê se eu não cuido bem de mim? E às vezes você também consegue cuidar bem do bebê não cuidando bem de si, como por exemplo algumas espécies de polvo, a mãe deixa o bebê até se alimentar dela, ela morre para que o bebê sobreviva, e a gente não precisa fazer isso, a gente pode conciliar. É importante nesse caso aí, para que aconteça bem, que os pais dividam bem as tarefas, e às vezes mesmo dividindo é importante uma rede de apoio. Eu gosto de citar o meu exemplo porque eu não tinha familiar perto, não morava junto na mesma cidade. E como no início eu falava essas coisas, não, deixa eu cuidar do meu jeito, não faz, né? Eu era de uma maneira mais assim, que
exigia que minha rede de apoio, quando eles vinham visitar essas coisas, seguisse mais o padrão que eu desejava, e às vezes isso gerava um pouco de afastamento. Então, assim, como eu precisei trabalhar à noite, porque eu era concursado. Enfermeiro pode ter 2 concursos públicos, e eu era concursado em um, eu trabalhava na auditoria do Hospital das Forças Armadas, e no outro eu trabalhava no SAMU. No SAMU eu tinha a opção de trabalhar às noites, se eu conseguisse ali chegar. Ninguém gostava de trabalhar à noite, então se eu pegasse todas as noites, eu poderia dedicar exclusivamente o dia aos meus filhos. E aí nesse processo eu fiquei com os meus filhos durante o dia todo, e tive que largar a auditoria, porque a auditoria era no horário administrativo. Foi muito dolorido largar isso, mas foi a melhor decisão que eu tive. Eu descobri isso ao longo do tempo. No início eu tive aquele processo de luto por ter tomado essa decisão, mas a minha maior decisão era querer estar presente na vida dos meus filhos o tempo todo, porque a mãe deles tinha que trabalhar o dia inteiro. Então ela não tinha, né, vamos dizer assim, a melhor maneira de organizar isso foi dessa maneira que eu consegui fazer, que eu também não queria deixar com babá, não queria colocar em creche cedo. Então desde que minha filha nasceu eu fiquei desse jeito, trabalhando à noite e estando presente o dia inteiro, presente junto com os meus filhos. E essa jornada é muito puxada, porque às vezes não dá tempo, você ali cozinhando, cuidando da casa, cuidando do bebê, levando o bebê para ir parquinho, e eu gostava de estimular muito, então você não tinha tempo de nada, e às vezes nos dias que eu estava de folga, chegava à noite, quando a minha filha dormia, eu não tinha mais força para nada, eu dormia também, às vezes eu tomava banho só no outro dia. Então, assim, você não precisa passar por isso, principalmente porque tem pessoas que conseguem lidar melhor com essas renúncias, esforço e sacrifício que exige o bebê, essa dedicação, e a pessoa consegue levar tudo isso de maneira sorridente o tempo inteiro. Mas tem gente que não consegue, já fica frustrado, já logo, só de não dormir a pessoa fica muito frustrada, e o tom de voz muda, fica mais truculento, fala de uma maneira mais grosseira, e isso vai impactar no bebê. Então, às vezes, se você tem condições, paga uma babá. Às vezes, se você tem condições, chama os seus familiares para ajudar. E isso vai ser bom, que aí você vai conseguir se doar a sua melhor parte o tempo inteiro. E com certeza o bebê vai usufruir disso, se houver necessidade. Outra coisa é desenvolver a visão de parentalidade que seja coerente com seus valores e personalidade. O que acontece nisso aí? Porque a gente vê muito nessa parte digital, nessa era de redes sociais, e que informações que a gente consegue obter facilmente, às vezes as pessoas mostram uma maneira de lidar com o bebê que não é o seu estilo. E você não precisa seguir aquilo. Não há metodologia específica. Outro exemplo. Você conversar com um bebê, naquela linguagem bebenês, bebezinho lindo, o bebê presta mais atenção quando você fala desse jeito. E se ele presta mais atenção, ele vai aprender mais palavras, o vocabulário dele vai ser mais rápido, até certa idade, né? Você vai conseguir continuar conversando com o bebê desse jeito depois de 1 ano de idade, na época que ele já está realmente aprendendo a falar efetivamente. Mas no início isso ajuda muito. Mas eu nunca consegui, não é o meu estilo, sabe? Conversar em bebenês com uma criança, eu não dou conta. Então eu conversava normal com os meus filhos. Mesmo bebezinho eu conversava normal. Às vezes a pessoa, nossa, você é seco demais, você fala... É o meu estilo, eu também não conseguia sentar no chão e ficar brincando lá, daquelas brincadeiras que para mim era sem sentido. É meu, eu não conseguia. E tá tudo bem. Mas eu tinha, por exemplo, o outro lado de sempre estar conversando, porque eu sei que o bebê precisa do estímulo, do diálogo, da conversa, de ver gente conversando. Então eu conversava normal, eu também não cessava o estímulo. E eu brincava com o bebê como estimulando a parte motora, pegava exercícios de fisioterapia, que eu sei que ia fortalecer a musculatura para andar mais rápido. Então eu brincava dessa maneira, ia pro parquinho com o bebê, fazia essas coisas, mas ficar lá sentado no chão com aqueles brinquedos, isso para mim não dava.
Então, assim, cada um segue o seu estilo. Você não precisa ter isso. É isso aqui que tem que ser feito. Não tem isso. Então, você precisa desenvolver a visão de parentalidade que seja coerente com seus valores e com a sua personalidade. Nesse ponto da comunicação entre o casal, o que é importante a gente falar? Como eu disse, até o casal mais alinhado, o casal que nunca que nunca teve problema nenhum, até esse casal vai ter problemas depois do nascimento de um filho. É por isso que eu sempre, quando eu escuto alguém falar assim, eu vou ter filho para salvar o casamento. Gente, pelo amor de Deus. O casal que está muito bem vai ter problemas. O casal que já não está bem vai arrumar mais problema. E a criança não tem nada a ver com as suas escolhas. Uma criança pequena que precisa de tanta demanda vai vir para resolver um problema que vocês adultos não estão resolvendo. Mas enfim, vamos falar aqui da comunicação entre o casal. Só da mudança do processo em si, que traz para cada um, a exaustão, vai fazer com que o casal se estranhe de vez em quando. Você não era assim. Lógico, eu não estava exausto, cansado desse jeito. Eu não vivia sem tempo para nada. Lógico, isso é normal. Mas tem uma coisa invisível que vai acontecendo ali, que vai minando, vai criando brecha. Quando você vê, está uma rachadura gigante, que é principalmente relacionado às tarefas. Principalmente, por exemplo, a mulher está ali na hora de dormir, está o casal ali deitado para dormir. E aí o homem deita, vira para o lado e dorme. E a mulher que estava reclamando que estava exausta o tempo inteiro não consegue dormir. E aí o cara ainda vira para a mulher e fala assim, olha, você também não dorme, por isso está cansada desse jeito. Mas a mulher não dorme porque ela está preocupada porque ela não teve tempo de fazer o café da manhã para outro dia e ela vai ter que acordar cedo. E ela deveria ter feito esse café. Ela está preocupada porque ela deveria ter ligado para a secretaria do pediatra para remarcar a consulta, que não deu para ela ir, e ela esqueceu, não deu tempo dela fazer durante o dia. Ela está preocupada com o cartão de vacina que está atrasado, ela está preocupada com um monte de coisa que você nem tem ciência, entendeu? E às vezes a mulher fala assim, você pode ir lá comprar fralda para mim porque acabou. Mas é só eu que compro fralda, sabe? E aí nisso, às vezes a mulher não fala, e ela vai ficando com aquele sentimento de insatisfação guardado dentro dela, e esse sentimento de insatisfação, só dela estar guardando, ela vai aumentando a raiva, ela vai ficando magoada com algumas coisas que você fala e não verbaliza, e isso depois vai aparecer quando ela tem picos de raiva, ela vai dar uma resposta em você, vai falar alguma coisa impensada, e aí você vai ficar com raiva e já começa a gerar uns conflitos. Então precisa ficar bastante atento, porque isso vai acontecer, e você precisa frear isso desde o início. Você precisa já nem deixar essa raiz aparecer, como no caso do incêndio. O incêndio, o foguinho começa pequeno e não incomoda ninguém, mas depois que ele vira um incêndio gigantesco e começa a se tornar incontrolável, você tenta apagar e não consegue mais. Então vamos já perceber as coisas no início, para evitar. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, você tem que compartilhar as expectativas e os seus receios um com o outro, e isso vai ser um dos exercícios que vocês vão ter que fazer nesse módulo. Antes mesmo do nascimento do bebê, é ideal que o casal converse abertamente sobre como eles imaginam a divisão das tarefas relacionadas ao bebê. Como que eles imaginam que deve ser? Tem que falar isso, tem que anotar isso. Quais são os seus maiores medos e inseguranças? Você tem que anotar isso também e conversar com o seu parceiro. Que tipo de pai você deseja ser? Que tipo de mãe você deseja ser? Vocês precisam conversar um com o outro sobre isso. Às vezes a gente vai conversando isso de uma maneira informal, não senta e conversa como uma reunião, mas vocês precisam fazer isso. Como você pretende equilibrar família e trabalho? Que é o que eu falei lá, alguém vai ter que trabalhar mais e vai estar mais fora de casa, outro vai estar mais presente, e vocês precisam conciliar isso, não ter sentimento de culpa. Quais os valores vocês consideram importantes na criação dos filhos? Vocês dois precisam estar alinhados nisso aí. Até um casal que se divorcia precisa estar alinhado nisso aí também. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu divorciei e não quero saber. Não, você vai continuar. Se você tem filho com aquela pessoa com que você divorciou, vocês vão continuar sendo família pro resto da vida.
Não tem jeito, e vocês precisam, vocês têm ali, é o que eu falo, vocês têm uma empresa, vocês dois são os responsáveis pelaquela empresa, e gostando ou não um do outro, vocês têm que fazer essa empresa prosperar. Vocês não podem fazer essa empresa quebrar, porque essa empresa quebrar é o seu filho. E ele vai carregar o peso de algumas coisas que vocês não puderam resolver, e ele não tem culpa de nada disso. Então, vocês precisam conversar sobre isso e alinhar as suas expectativas e os conflitos que vocês têm um com o outro, porque esse papo que os opostos se atraem e que isso vai ser lindo e maravilhoso nesse ponto, não, vai dar muito conflito. Até no outro ponto também de relacionamento, com o passar do tempo os opostos não tendem a se permanecer juntos se for tudo oposto, não. Então vocês têm que identificar os pontos de conflitos nas coisas que vocês pensam, nos anseios que vocês têm, nas expectativas que vocês têm, e vocês têm que entrar num acordo. Vocês futuramente podem até conversar de novo e fazerem outros acordos, mas inicialmente vocês precisam conversar e se alinhar. E uma das grandes ferramentas para melhorar esse processo de comunicação é o que a gente escuta hoje em dia, e você pode ver muitos vídeos aí na internet, de comunicação não violenta. Porque quando você aprende a se segurar, principalmente na maneira de falar, porque a gente às vezes fala sem pensar, mas depois que a palavra foi e feriu o outro, não tem como fazer isso voltar mais, por mais que você peça desculpa. Então, a gente precisa prestar atenção, principalmente nos momentos ali de frustração. E nesse tópico 1, por exemplo, aí, observar sem julgar. Como é que você pode falar, por exemplo, com o seu parceiro, em vez de você falar assim, você nunca ajuda em nada. Você pode chegar e falar assim, eu notei hoje que você não trocou a fralda do bebê, hein? É uma maneira bem mais tranquila de dizer, e que parece fácil, falando aqui, conversando agora, mas no calor do momento é muito difícil. Outro exemplo, expressar os sentimentos. A gente tem que treinar isso é um treino, a gente precisa treinar isso. Você pode chegar e falar com uma pessoa assim, eu estou me sentindo sobrecarregado, porque eu estou ficando muito tempo com o bebê. E você falar isso soa muito melhor do que você chegar e falar assim, você não tá nem aí pro meu cansaço, você não tá nem aí, se eu tô sobrecarregado ou não, você nem liga. Essas maneiras de conversar alteram muito a maneira como vocês vão construir isso, e essa construção tem que começar, tem que ser uma construção boa desde o início, porque o que começa errado tende a terminar de uma maneira mais errada ainda. Outro ponto, identificar as necessidades. Você chega na pessoa e fala, você tem que cuidar do bebê agora, que eu que cuidei o tempo inteiro. Você já está estressado, você já está supitando, mas você pode chegar e falar assim, eu preciso só de umas horinhas de descanso. Tem como olhar o bebê aí? Mas diariamente ficar tratando o outro desse jeito, que tá parecendo turista nas tarefas, só de vez em quando. Sim, eu sei, é difícil, principalmente porque você vai estar exausto. Mas se você não prestar atenção nisso, desde o início, a estatística é grande, muitos casais se divorciam depois que tem filho. E eu sei que você não quer isso, não quer gerar esse sofrimento no seu filho também, porque vai ser um sofrimento para você também. Então, é importante que a pessoa que tenha mais consciência disso possa trazer o outro à consciência. Peraí, nós estamos brigando por uma coisa aqui, que vamos melhorar a nossa comunicação. E aqui entra também os pedidos claros. Por exemplo, você vai chegar na pessoa e vai falar, você deveria ajudar mais. Você não precisa falar desse jeito, você pode chegar e falar assim, você poderia ficar aqui pro bebê 2 horas enquanto eu vou na academia e volto, porque eu preciso treinar. Mesmo se o bebê chorar, tem como você segurar. Fazer pedidos claros, entendeu? E aí vocês conseguem construir uma coisa mais sólida e ter certeza que isso não vai desbandar para o caminho que vocês não desejam, porque ninguém casa pensando em separar. Ninguém tem filho pensando em viver aquele inferno de separação. Se um puxa o filho do lado, outro puxa o filho do outro, vira uma briga judicial. Ninguém pensa isso.
Mas essas coisas começam desse jeito. E se a gente tiver consciência, principalmente o mais maduro, o mais consciente na hora dos estresses pode, opa, nós estamos caindo nisso aqui. Vamos segurar a peteca, não vamos deixar ela cair não. E nesse slide de tomada de decisões compartilhada, a gente precisa trazer aqui aquela coisa que a gente falou lá antes, de anotar os nossos anseios e as expectativas. Porque as decisões precisam ser alinhadas. E às vezes gera conflito já antes do bebê nascer, por exemplo, com nomes. Às vezes gera conflito depois que o bebê nasceu, porque você quer uma escola, o outro quer outra. Quer uma metodologia, o outro quer outra. E vocês têm que conversarem, alinharem isso. Então é muito importante nesse processo de tomada de decisões vocês pesquisarem juntos sobre os temas importantes. Assim como na maioria das vezes vocês entram no consenso na hora de escolher o nome, vocês têm que entrar em consenso nas outras coisas também. Ah, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Não, esse tipo de creme não. Às vezes até o tipo de creme dá confusão. Por exemplo, eu tenho cabelo crespo, meus filhos nasceram com cabelo puxando a mim, não puxaram nada do cabelo da mãe. E a mãe não entendia muito bem desses negócios de creme. Eu falava, esses creme não usa no cabelo deles. E aí às vezes dava conflito, porque ela não entendia que realmente isso atrapalhava aquela especificidade de cabelo. Então a gente precisa conversar e alinhar para não deixar essas coisas acontecerem e ir minando os relacionamentos. Outra coisa que mina muito o relacionamento nesse ponto é a interferência dos familiares. Por mais que você tenha rede de apoio, você precisa ficar de olho. Às vezes ali começa no nome. A pessoa, eu não concordei, um dos cônjuges não concordei com esse nome. Vou perguntar minha mãe, vou perguntar o tio, vou perguntar seu irmão, vou perguntar não sei quem. E aí as pessoas começam a interferir e as pessoas não têm que dar pitaco. Não é que não tem que interferir. Às vezes a pessoa pode até interferir, pode dar sugestões, pode dar conselho, mas sugestão e conselho é diferente de interferência. Porque, como eu falei, a empresa, o casal, eles são os donos da empresa, eles são sócios ali. Então pode ter até outros ali que podem estar junto no processo, cuidando da empresa e dar alguma sugestão, pode, mas quem define é o casal. E precisa estabelecer limites para que essa rede de apoio, esses familiares, não comecem a ter espaço de voz tão importante dentro da família, porque senão vai virar uma salada e vai gerar mais conflitos ainda entre o casal. Outro ponto aqui é ouvir atentamente as preocupações e preferências do parceiro. E nesse ponto é qualquer preocupação, qualquer preferência. Como eu falei, qualquer anseio, qualquer expectativa, vocês precisam, por isso que eu falo, tem que escrever, porque vocês precisam conversar com isso, precisa ser uma coisa realmente bem detalhista. Vocês precisam ser detalhistas nisso, porque tende a dar problema. Por exemplo, a gente teve um problema no parto. No primeiro parto foi tudo lindo da minha menina, porque a gente cria o parto, né, humanizado, parto natural, aquela coisa toda bonita que a gente via nos vídeos, porque realmente o parto normal traz muitas coisas benéficas para a saúde do bebê. Mas a gente, quer também uma coisa a mais. E aí fazer aquele parto humanizado na banheira, num quarto bem legal, com aquelas coisas bem bacanas. E a gente estava em acordo com isso. Só que depois do primeiro parto foi uma experiência negativa. Por quê? Porque como a gente ficou muito preso na ideia do parto normal, do parto humanizado, a gente acabou desumanizando para nossa filha, porque forçou demais o parto normal e só quando viu que os batimentos dela sumiram, é que corre atrás do anestesista, não sei o quê. Por quê? Porque forçou demais. Estava tudo perfeitinho para ter o parto normal, mas não saía no parto normal. E tem que aceitar, e a gente não aceitou. E aí, quando foi para o segundo filho, eu já falei, agora a gente já pode ter uma outra conversa nisso aí, porque a gente pode tentar de novo da mesma maneira, mas se ver que não está dando, a gente não vai insistir dessa maneira. E aí a gente foi lá conversado, parecia que estava alinhado, mas a gente não estava alinhado. E na hora
Eu sei que para algumas mulheres conseguir ter o parto normal é como um troféu. Mas eu fiquei muito indignado porque eu não queria botar a vida do bebê em risco por causa disso. E aí, porque só do trabalho de parto acontecer, você já tem a exposição do bebê a todos aqueles hormônios, aquela biologia boa que vai melhorar o desenvolvimento do bebê. Então, teve trabalho de parto, mas precisou ir para cesárea? Tá, beleza, já tá ótimo, já vai fazer o benefício que deveria fazer. Mas aí, nesse caso, foi aquele bate-boca, eu bati a boca com a médica, e a médica, quem está sofrendo é a mulher que tem a voz de comando nesse caso. Você não pode opinar em nada. E virou uma confusão. E às vezes tem brigas desnecessárias com coisas que o casal não alinhou bem. E isso é muito importante, por isso que é bom trazer para o papel. Porque quando a gente traz papel, conversa, alinha, a gente evita muita confusão. E nessa parte aqui de preparação emocional para o parto, a gente vai ter um módulo bem específico para a gente falar só sobre preparação para o parto, sobre trabalho de parto, sobre a biologia da gestação e de como entra em trabalho de parto, o que acontece, marcar os minutos, tudo isso a gente vai conversar. Então não vou me aprofundar aqui. Mas para a gestante, a preparação emocional envolve o quê? Informar sobre as diferentes fases do trabalho de parto. Ela tem que saber disso, tem que conhecer as opções de alívio de dor disponíveis para ela saber conversar com a médica. Ela precisa trabalhar aqui os medos específicos relacionados ao parto, desenvolver técnicas de respiração e relaxamento, você precisa aprender isso, e tem muitos vídeos no YouTube que ensina isso, e você já pode treinar desde antes, que já vai ajudar também para o momento do trabalho de parto. Criar um plano de trabalho de parto de acordo com suas preferências, que foi pelo exemplo que eu dei que a gente teve um certo conflito. Preparar para a possibilidade de que nem tudo vai acontecer como planejado. E aí qual vai ser o plano B? Como o exemplo que eu citei. E o acompanhante, o marido, o parceiro, o cônjuge, tem que estar atento, porque a presença dele ali não é só para estar ao lado da gestante e ficar passando a mão na cabeça dela, falando vai estar tudo certo. Não, vai muito além disso. Ele precisa também conhecer toda essa biologia da gestação e do trabalho de parto. Ele precisa compreender essas fases e saber como ele pode ajudar em cada uma dessas fases. Ele precisa saber como que ele pode ajudar na hora de fazer os exercícios, para fazer com que o trabalho de parto aconteça de uma maneira mais rápida, para ele estimular a mulher. Ele precisa aprender técnicas de apoio físico, emocional, preparar-se como porta-voz da gestante quando for necessário. Por exemplo, eu fui ser porta-voz lá na hora lá, mas não adiantou, porque ela estava falando por si, né? Mas se precisar, você tem que ser o porta-voz, você tem que estar alinhado com o que você já conversou com ela antes. Você tem que entender as suas próprias emoções, e você tem que entender que suas próprias emoções vão estar muito intensificadas naquele momento. Eu, como enfermeiro, tendo prática com aquilo, com meu segundo filho foi uma coisa mais intensa ainda. Eu fiquei desesperado porque meu segundo filho passou pela mesma coisa da primeira, como eu falei com vocês, na hora do trabalho de parto. Então minha revolta ainda foi maior e os impactos para ele foi muito maior. Então assim, e você já sabendo que suas emoções vão estar intensificadas, às vezes você consegue frear muito o seu comportamento ali no momento para não atrapalhar também até o processo do trabalho de parto. Então você precisa reconhecer a importância do seu papel nesse processo. E nisso tudo a gente vai conversar lá no módulo lá da gestação. Então a gente vai aqui para o próximo módulo, que é construindo uma rede de apoio. E eu gosto de deixar bem claro, como eu disse antes, você sempre vai precisar de uma rede de apoio. Mesmo eu que me planejei tanto daquela maneira para que eu estivesse 100% presente no momento de vida útil do bebê e que quando eu fosse trabalhar, a mãe estivesse disponível para cuidar deles, mesmo assim eu precisei de outras pessoas. Não tem como passar por todo esse período sem precisar de ajuda de alguém. Então é importante você estabelecer aí um contato, uma rede de apoio, alguém que você possa pedir um socorro,
porque uma hora ou outra você vai precisar, e você precisa de alguém que realmente te deixe confortável, você tenha confiança para isso. Por exemplo, até no nascimento do meu filho, que foi o segundo, a minha pequena, os familiares, não tinha ninguém aqui por perto, e a gente precisou deixar minha menina, inclusive com a colega de trabalho. Ela ficou com a minha menina lá no serviço ainda, enquanto acontecia o parto, e depois fui lá e peguei. Então, assim, você vai ver que às vezes você vai precisar de uma maneira urgente ali em alguma situação que, se você não tiver estabelecido uma rede de apoio, tiver ali na ponta ali do lápis algumas pessoas com quem você possa ligar, você pode até deixar com qualquer um, e você pode até acabar entrando em uma situação mais complicada, porque a pessoa pode não saber cuidar de bebê. Então, se você já tem isso delimitado, por exemplo, na escola você já tem que botar os números na escola. Se acontecer algum problema, quem é que pode pegar seu filho? Você já tem que deixar tudo isso alinhado. Tem que escrever, botar telefone, deixar lá na escola. Então, você já pode fazer isso já com você mesmo, já deixar anotado ali, para você já saber com quem é que você pode contar na hora de urgência. Então, você tem que identificar as fontes de apoio que você pode ter, que pode ser família, que pode ser amigo, vizinho, pode ser babá, empregada, que você já pode contratar, creche, pode ser outros pais de outras crianças que vocês convivem, aí vocês podem, um dia fica em sua casa, outro dia fica no meu. Então você pode ter essa rede de apoio, e você precisa alinhar isso, porque, por exemplo, com familiares, pais, irmãos, primos, você pode colocar ali uma fonte de apoio para ajuda prática, com cuidado de bebê mesmo, tarefa doméstica, ajudar nas responsabilidades do dia a dia, e também apoio emocional. Amigos e vizinhos, às vezes você consegue criar um relacionamento que é até mais próximo do que com familiares, e eles podem dar um suporte emocional, afetivo, que até você não teria como desenvolver com algum familiar. E você pode também deixar para os vizinhos, amigos, momentos de descontração, ou para você poder sair um pouco e deixar ali por um tempo bem curto. E profissionais, para quem tem capacidade, profissionais como babá, creche, eles são um alívio para o peso das responsabilidades, porque eles vão ajudar ali, por exemplo, na troca de fralda, vai ajudar na transição de largar a fralda, na transição alimentar, porque eles são profissionais mesmo e sabem lidar com isso, e isso vai te ajudar muito, tirando que vai permitir que você volte ao seu trabalho, uma rotina de trabalho mais plena. Então, tudo isso você precisa pontuar e deixar bem especificado. E outra coisa que conta como rede de apoio é o profissional psicólogo também, porque às vezes você fazendo terapia, ele te apoia emocionalmente. Isso é uma rede de apoio. Você conversar com outros pais que estejam vivendo a mesma fase que você, é uma rede de apoio. Às vezes você, nessas cidades grandes, você não consegue estabelecer esse vínculo. E você pode fazer isso até de maneira online, às vezes com grupos de pais de certas idades, vocês podem conversar sobre os problemas que você está passando, e você vai ver que não é só com você vai ter ideias de como tal pessoa resolveu tal situação, você trazer para si, e isso ajuda muito, serve para você se fortificar mentalmente nesse processo que vocês estão passando nesse momento. E nesse ponto da rede de apoio, é preciso ter muita atenção em estabelecer limites saudáveis. Porque ao mesmo tempo que é fundamental ter uma rede de apoio para te ajudar, é muito importante você estabelecer limites para essa rede de apoio, porque, como eu falei antes, se você não estabelecer esses limites desde o início, quando você vê, você já vai estar com aquele sentimento de frustração, porque você vai se sentir invadido. E é preciso comunicar abertamente as suas preferências, por exemplo, de visitas, desde o início. E às vezes as pessoas ficam até magoadas, porque você está muito cansado, está exausto, e fala assim, nossa, será que você não pode visitar a gente amanhã? Não, porque hoje... E as pessoas ficam magoadas.
principalmente se for familiar ali que está ajudando, porque às vezes aí ele carrega o pensamento assim, na hora de pedir, ele vem aqui e pede quando está precisando para a gente olhar o bebê, mas na hora que a gente quer ir lá visitar, aí a pessoa fala que não pode visitar agora porque está muito cansado, principalmente as pessoas mais velhas, porque eles não entendem que hoje em dia o bebê tem uma agenda já, desde bebê já tem uma agenda, uma série de compromissos que você tem que cumprir com o bebê, e você já tem que trabalhar fora, tem que dar conta dessa agenda, e às vezes você já leva o bebezinho para uma aula de natação, o bebê já tem outros compromissos, essas não só os de cuidados de saúde, e aí no momento que você chega em casa que você quer relaxar, tô chegando para te visitar, e aí você, não dá para ser amanhã. Então você tem que explicar bem para eles também não ficarem frustrados, porque depois você vai pedir apoio deles, e aí você já pode até explicar, nossa, você já fica com o bebê tal dia, isso também já é bom, né? Então hoje é porque a gente está cansado mesmo, a gente está fazendo isso e aquilo, e quando a gente quer realmente dar só uma descansada, é nesse dia. Então vamos marcar por dia, tentar conversar de uma maneira mais tranquila para não gerar esse impacto e esse conflito. Outra coisa é você não hesitar em recusar conselhos e práticas que não estejam alinhadas com o que você pensa. Por exemplo, eu não vou citar o nome, mas teve gente querendo colocar umas coisas meio duvidosas no umbigo da minha filha. Que isso aqui cicatriza melhor. Não, meu amigo, quer nem saber. Então a gente não pode hesitar, tem que já bater o pé já desde o início para evitar confusão. Outra coisa é aprender a pedir ajuda específica, em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe o que você está precisando. Então esse negócio da gente ficar pensando ali, remoendo as coisas, já falei, isso vai criando uns brechas, a gente às vezes fica até magoado, tá vendo, morrendo aqui e não ajuda. Gente, seja claro, fala, será que você pode me ajudar com isso, tal dia e dessa maneira? Tem que ser claro. Outra coisa é proteger o espaço familiar para que o casal e o bebê possam desenvolver seus próprios ritmos e conexões. Principalmente eu, sou muito chato nisso. Eu gosto muito de estimular, gosto muito de fazer as coisas de uma maneira específica. Eu tenho que dizer, eu tenho esse defeito de ser um pouco controlador. E aí, às vezes não sai do jeito que eu quero, eu fico um pouco chateado. Então, às vezes, você precisa bater o pé nisso, mas para não perder o ritmo e a maneira como você quer construir essa parentalidade e os estímulos com o bebê, mas você precisa também reconhecer, às vezes, os seus excessos. Outra coisa que a família, às vezes, interfere muito na alimentação. Você, quero fazer os 1000 dias sem doce, sem alimento, sem açúcar. E aí tá lá o familiar oferecendo doce escondido e ensinando o seu bebezinho desde pequeno a mentir. Não dá. Então precisa ficar de olho e estabelecer esses limites claros. E agora chegou o final, que são os exercícios práticos. Eu vou deixar aqui o exercício 1, que vocês precisam fazer, que é o diálogo sobre as expectativas. Vocês vão ter que reservar um tempo entre vocês, vão ter que sentar como se fosse uma reunião dos 2 donos da empresa e vocês vão ter que escrever. É muito importante que seja escrito. E você vai ter uma conversa tranquila com seu parceiro sobre como cada um imagina a rotina do bebê, quais os valores consideram fundamentais na criação dos filhos, como pretendem dividir as responsabilidades, quais são os maiores receios de cada um, como podem apoiar um ao outro nessa transição. E é preciso anotar, porque quando você anota, você conversa sem agressividade, você deixa mais claro a ideia que você quer passar, e isso vai ser totalmente E isso vai trazer uma coisa assim totalmente diferente para essa experiência. É o que eu digo. Você sentar, conversar, escrevendo, só muda uma coisa. Tudo. Então vocês precisam fazer dessa maneira. O exercício 2 parece até papo de coach, gente, mas é muito importante. Eu mesmo fiz isso.
que é você escrever a carta para o futuro. Você vai escrever uma carta para você mesmo, que você vai ler a cada 3 meses depois do nascimento do bebê. E você vai escrever aí seus maiores medos e como você pretende enfrentar esses medos depois da parentalidade. Quais são as suas expectativas para essa nova fase? Lembretes sobre o que é verdadeiramente importante para você nesse processo parental, palavras de encorajamento para as fases difíceis, e você vai escrever quais são os seus vícios comportamentais, os seus erros que você precisa melhorar. Eu peguei principalmente nessa parte de erros, porque eu tinha alguns erros, por exemplo, você controla a dor demais, às vezes reclamar, falar de uma maneira, né, eu não fazer o uso da comunicação não violenta. Eu tinha que treinar isso para que quando o bebê tivesse maior e tivesse já ali nos Terrible 2, já me passando raiva, eu tinha que já estar craque nesse negócio de comunicação não violenta para não levar consequências para o meu bebê. E isso é treino. Então eu com essas cartas, escrevendo isso me ajudou demais. E outra coisa é que você vai fazer um mapeamento da sua rede de apoio. Você vai criar um mapa visual da sua rede de apoio e vai escrever no centro o nome do seu bebê. E aí você vai fazer círculos em volta do bebê e você vai adicionar o nome das pessoas e qual tipo de recurso que eles podem oferecer no cuidado desse bebê. E para cada pessoa e recurso, você vai identificar essa pessoa como uma rede de apoio mais próxima ou mais distante do bebê. E você pode preencher ela com o número de pessoas que você conseguir para elaborar essa rede de apoio, para que você saiba com quem contar e para o que contar num momento de necessidade. E nesse exercício, a leitura do livro que vocês vão fazer nesse modo vai ser Bem-vindo ao Cérebro do Seu Filho. Vocês precisam ler esse livro durante ali a gestação, principalmente nos primeiros meses, porque vai ser norteado, porque vai ser muito importante para a maneira como você vai conduzir o processo de gestação. E os aplicativos que você vai usar no seu celular vai ser esses aqui, ó, Gravidez, um ou outro ou os dois. São aplicativos muito bons que vão te mostrando ali fotos, o que está acontecendo dentro da barriga da mãe, como está o desenvolvimento do bebê, e vai te dando notificações. Você tem que você tem que inclusive permitir as notificações para que eles vão te mostrar, para que o aplicativo vai te mostrando como está sendo o desenvolvimento do bebê e te trazendo mais consciência ainda. E você também vai procurar, como exercício, grupos de gestantes na sua cidade, ver se no hospital onde você tem, e vai se interar sobre esses assuntos, vai ver comunidade online, conversar, grupos de apoio à parentalidade consciente. Você vai procurar isso na internet e vai fazer parte para você ir obtendo cada vez mais informações e fazendo isso de uma maneira bem imersiva. E você precisa lembrar que não existe paternidade perfeita. Tem que tirar essa ideia de sua cabeça. O que existe são pais e mães suficientemente bons que se esforçam para aprender, que se esforçam para evoluir e crescer junto com a criança que acabou de nascer. Porque assim como essa criança nasceu, você também nasceu junto com ela e vai se transformar numa pessoa que você nem imagina que poderia ser. Vamos juntos nessa jornada para a aula 2.